Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates noturnos, sempre com os assuntos que impactaram a nossa sociedade. Falando para você que nos assiste através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, nas páginas da RDC TV, no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Não deixe de nos seguir, de compartilhar, de curtir e de mandar a sua mensagem no live stream do Facebook, no chat e também pelo WhatsApp, que está aparecendo na sua tela nesse momento. O WhatsApp eu já falo da Rádio Sonora, que é a rádio onde eu trabalho, mas também, né? É o WhatsApp da RDC TV, 9993398994. Repetindo, 9993398994. Não deixe de mandar a sua mensagem, ela é muito importante para nós. Lembrando que o nosso programa sempre a partir das 22 horas, logo após o Dois Toques. Amanhã nós vamos ter uma edição bem interessante do Cruzando as Conversas, porque nós vamos falar muito de cultura e fazer um link direto com o Gramado, onde ocorre o Festival de Cinema. Vocês devem estar acompanhando aqui na nossa emissora. Estamos fazendo uma grande cobertura com uma grande quantidade de profissionais lá em Gramado, com um estúdio fixo em Gramado, e boa parte da nossa equipe está lá, incluindo o Cláudio Andrade, também o Brito, dentre outros profissionais da casa, e amanhã eles participam de lá aqui no Cruzando as Conversas com críticos de cinema, pessoas do mundo artístico. Espero que vocês gostem, então não deixem de assistir amanhã a partir das 22 horas. Muito bem, na edição de hoje do nosso programa nós vamos falar sobre alguns investimentos que são essenciais para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Um portentoso está saindo na cidade de Charqueadas. E para falar sobre isso, eu convidei aqui no programa de hoje o Simon Erbelli de Souza, que é o prefeito de Charqueadas. E também o João Mateus Nunes dos Santos, que é empresário e um dos idealizadores desse projeto, que nós já vamos detalhar aqui no programa. Muito bem, senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao programa, é um prazer recebê-los. Prefeito, começo pelo senhor. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Uma satisfação estar aqui com vocês, com o João. É um orgulho, né, ser prefeito da cidade de Charqueadas, nos momentos tão difíceis, né, que a política vem enfrentando, onde os municípios precisam se reinventar, dentro de tantas dificuldades, né, que a questão econômica vem enfrentando. E no nosso Rio Grande do Sul não é diferente, né? Principalmente da questão das logísticas, né, das dificuldades que o nosso município, o nosso estado enfrenta, para poder ter não sim um material de qualidade, que isso nós temos, uma mão de obra muito boa, mas ter um produto para poder competir com esse cinturão de São Paulo, né? Então, o município de Charqueadas é um município que se coloca à disposição, né? Vem sempre se reinventando nas dificuldades que enfrenta e dá uma grande demonstração para o estado de algumas inovações aí que o João pode apresentar para nós. Nós vamos conversar bastante sobre isso, mas também vamos falar sobre a cidade de Charqueadas, claro, que tem alguns temas aí que são muito importantes para todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive na questão relativa à segurança pública, né? Perfeito. Um dos principais presídios do Rio Grande do Sul se encontra ali. João Mateus, um prazer recebê-lo aqui no programa. Parabéns pelo trabalho. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, prefeito. Boa noite, João. Boa noite, telespectadores. É um prazer também estar aqui, podendo compartilhar com vocês todo esse novo empreendimento e essa esperança que a gente vem trazendo para Charqueadas. Muito bem. Vamos falar sobre Metalog, que é o complexo logístico ali no Porto Privado de Charqueadas. Eu pedi para a Ana colocar à disposição nossa as fotos desse complexo. O João Mateus publicou hoje no seu Facebook. Então vamos colocar aí na tela, Ana, para que o nosso telespectador veja do que nós estamos tratando aqui e de como isso se dá, se possível, aí, enquanto vão passando as imagens, a gente vai comentando. Tá aí então as fotos, vejam vocês. João, explica para nós o que é esse complexo que está sendo criado ali em Charqueadas. Bom, a Metasa tem uma área em Charqueadas que hoje ela ocupa em torno de 20 mil metros,
onde a gente precisa estar explorando, e tivemos a ideia, quando fomos fazer um transporte para a Metasa lá nesse local, de por que não levantarmos aquele lugar em razão de todo o comprometimento que há com a região. E, inclusive, o seu Antônio Roso, um dos sócios da Metasa, aguentou o máximo e vem aguentando, mesmo com toda a crise que sofreu aquele polo industrial. Então, idealizamos ali um porto seco e um porto molhado, um complexo logístico, para que a gente possa tentar trazer para o Rio Grande do Sul, vamos dizer, um custeio mais barato na sua logística, para que no produto final a gente consiga colher bastante êxito, pois a gente precisa fazer do estado do Rio Grande do Sul um estado comercial. Mas, na verdade, o lançamento desse projeto não era para ter se dado tão rápido. A gente fiz uma postagem no meu LinkedIn no domingo à tarde e acabou viralizando e o telefone não parando na segunda-feira. Nós tivemos mais de 10 mil visualizações, ligações de empresas importantes como Gerdau nos chamando para reunião. Liguei para o prefeito, fomos muito bem recebidos pela Prefeitura de Charqueadas. Liguei para o prefeito na segunda-feira, às 16 horas. O prefeito prontamente, 20 horas, estava comigo em uma reunião para poder encarar toda essa viralização que deu essa postagem e que fez a gente... Eu me permito, João, fazer aqui uma teoria em relação do motivo de ter viralizado. É a necessidade premente de nós termos investimentos dessa monta no Rio Grande do Sul. Né? É a carência do Estado, né? Escoamento de produção, que é um dos principais gargalos da nossa economia. Né? A questão não é tanto a produtividade, a questão é como é que você faz para exportar, para você vender, para você jogar esse produto para o mercado consumidor, que existe no Rio Grande do Sul, mas existe também muito fortemente fora do Rio Grande do Sul. E nós temos um porto, que é o Porto de Rio Grande. Quer dizer, está tudo concentrado ali. Né? Nós poderíamos ter muito mais iniciativas como essa. Então, toda iniciativa como essa, a Metalog, ela tem que ser aplaudida de pé, porque afinal de contas representa desenvolvimento, geração de emprego, pagamento de tributos, né? Giro da economia. Tudo isso que está fazendo falta no país inteiro. No país inteiro. E o Rio Grande do Sul, a gente tem que fazer do Rio Grande do Sul um estado comercial. É o que a gente vem lutando há bastante tempo e as ideologias, tanto do prefeito quanto dos sócios desse empreendimento, é essa. Não fazer algo somente para nós como empresários, mas sim para o benefício de todo o Estado. Então, creio que a Metalog chega muito bem-vinda ao Estado para reduzir o custeio logístico, em razão da tabela NTT, que veio para ajudar os caminhoneiros, vamos dizer assim, que veio para remunerar, mas ao mesmo tempo veio trazer olhares para as hidrovias, que hoje o Rio Grande do Sul tem um potencial muito grande com isso e a gente precisa estar fomentando este mercado das hidrovias e fazer o Rio Grande do Sul ser um estado sem bandeira para que realmente a gente consiga levantar esse estado que está precisando muito de investimentos de fora e também internos. Prefeito, o impacto do investimento desses no município de Charqueadas? É muito positivo, né? Primeiro da responsabilidade, né, como o Matheus, junto com o Antônio Rosso, vem lidando, né, com a matéria, é de trabalhar sério com a população, né, da nossa região. Nós tivemos lá no último momento um empreendimento desenvolvido que é a IESA, em relação ao desenvolvimento do polo naval. E nós sofremos toda uma crise muito violenta, né? Os empreendedores do município investiram, fizeram rede hoteleiras, foram vários empreendimentos realizados, né? E foi uma frustração muito grande para a nossa região. Então a gente tem uma responsabilidade, né, muito grande, isso nós tivemos essa conversa muito madura, né? De não apresentar para a nossa comunidade projetos que não terão frutos, né? Então isso a gente tem essa seriedade nesse trato e dizer que para Charqueadas nós nascemos, nos desenvolvemos, né? E tomamos um corpo de uma cidade nova através do Rio Jacuí. E depois de
na década de 60, década de 70, isso começa a perder força, né? E Charqueadas e a região perde o foco do rio, né? Isso trouxe tanto do rio quanto da parte de ferrovias, né? Isso trouxe um prejuízo enorme para o Rio Grande do Sul, que geograficamente tem uma localização um pouco com dificuldade, né, nessa questão toda de logística da centralização do nosso país. E Charqueadas vê que através dessa logística de hidrovias é o caminho para o estado do Rio Grande do Sul, né? E isso está sendo discutido através de algumas comissões. O senador Reis vem trabalhando fortemente nesse sentido também, e nós já tivemos algumas pautas até com o ministro Tarcísio Freitas para discutir também outras possibilidades de portos que nós temos em Charqueadas, né, para poder desenvolver mais esse cinturão de logística, né? E como o Matheus falou, né, da condição que nós temos ali, tanto da parte da indústria, mas também do graneleiro, né, dos produtores rurais, né, que cada vez mais essa cultura cresce na nossa região. Então, esse empreendimento ele vem como um alento da nossa região, né, não só para Charqueadas, que a gente entende que isso ele passa as barreiras do município, né, mas em especial para Charqueadas nós estamos esperando há muito tempo, né, o empreendimento, estamos cuidando, trabalhando muito sério nesse sentido, né, e chega em boa hora, né, chega em hora excelente. E dizer que a Metasa é uma empresa muito séria, dentro de todas as dificuldades que o ramo naval teve, a Metasa sempre se manteve séria, idônea, né, e responsável com a nossa comunidade. Então, isso é um exemplo de tanto da sua diretoria, também ela passa por todos os moradores de Charqueadas que fizeram cursos para poder aprender a trabalhar, né, com a excelência que é a mão de obra da Metasa. Voltando um pouquinho atrás, o que o prefeito falou sobre a responsabilidade com o povo de Charqueadas, né? O prefeito falou algo muito forte sobre a frustração que Charqueadas teve quando pessoas morreram pela frustração. Muitos usaram dos seus investimentos, tiraram tudo que guardaram durante uma vida para investir em hotel, mercado, em empreendimentos para moradia. Então a nossa responsabilidade hoje, a gente nós chamamos então a população de Charqueadas, não para que nós já venhamos começar com esse tipo de empolgação, né? A gente não quer trazer para Charqueadas somente empolgação, a gente quer trazer responsabilidade. Então nós chamamos então todas as pessoas para nos ajudarem a fomentar esse complexo logístico. Chamamos essas pessoas para que consigam divulgar, trazer aliados, para que primeiro a gente consiga tornar uma realidade, para depois a gente fazer as coisas com os pés no chão. Só, João, Matheus, só pegar aqui o que tu postaste no Facebook. O projeto foi desenvolvido entre a Metasa, Muxinos, empresário Arildo Lerman. O investimento é no transporte fluvial com saídas semanais de uma balsa com capacidade de 5.000 toneladas. O que vai ser colocado em termos de produtos, de geração de produtividade nessas cargas todas? Quais que são os produtos que vão sair dali? Bom, nós vamos fazer em 2 etapas, né, esse projeto. Uma das etapas nós já iniciamos, que é a armazenagem de cargas, certo? Trabalhar realmente como um complexo logístico, desova de container também. Atrair empresas para que se instalem dentro do complexo. Ou seja, para expandi-lo cada vez mais. Isso, e o uso do pier. Como fase 2 do nosso projeto é colocar uma balsa, que é essa balsa para 5.000 toneladas, para que a gente tenha uma saída semanal para Rio Grande de carga seca e no outro porto que Charqueadas está explorando, seja parte de grãos e produto granel. Então, essas são as nossas 2 fases dentro do complexo da Metalog. Já dá para notar que é múltiplo, né? Quer dizer, em termos de tipos de produtos que vão sair dali, de tipos de produção que vão sair dali. Sim, a gente está tanto carga projeto, que são grandes cargas transformadoras de energia,
Container, nós também vamos focar muito em cima da madeira, da própria celulose rio-grandense, que é um target nosso para poder usufruir do nosso complexo. Então, tanto a prefeitura quanto a Metalog, nós vamos andar de mãos dadas juntos, fomentando esse tipo de situação para dentro do complexo, visitar clientes juntos, para que realmente a gente consiga não só ter aquilo ali como um polo industrial, mas sim como um polo logístico do estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Perfeito. É uma região muito privilegiada, né? É um cinturão de logística. Ela tem um prejuízo por falta de algumas conexões que devem ser feitas através de pontes. Né? E essas pontes, pela falta de investimento do Estado, a gente não acredita que ela tão cedo saia. Então, com certeza, o desenvolvimento da nossa região, o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, né? E isso passa também pela abertura da Lagoa Mirim, né? Que pode o Estado poder levar os nossos insumos, né? As nossas mercadorias também para o Uruguai, fazendo também, como a gente vem estudando, o sistema de cabotagem, né, que isso é uma dificuldade hoje que o Brasil tem, né, o Rio Grande do Sul, que enfrenta algumas taxas, né, e alguma política que deve ser discutida, né, e isso está sendo pautado dentro dessas comissões que estão avançando dentro da Assembleia também. Então a gente vê esse mercado com toda a paralisação, né, que nós tivemos aí no Brasil, e isso acordou o Brasil, acordou o Rio Grande do Sul, e estamos estudando a cada momento, né, a melhor forma de poder encampar isso para a nossa região. Eu acho que é importante destacar que se trata de um porto privado. Porto privado. Hoje Rio Grande é um porto privado, né? Sim. Então, o transporte rodoviário ele nunca vai acabar, né? É o que eu digo. O transporte rodoviário ele vai existir sempre. E o que a gente quer ali é fomentar mais produtos, mais negócios, mais venda, para que possa cada vez ter mais transporte rodoviário, mais emprego, gerar renda e riqueza para esse estado, que é o que está faltando. A gente precisa fazer do estado do Rio Grande do Sul. O problema é que o modal brasileiro, que é o modal de vias terrestres, ele está esgotado. Está esgotado. E tu consegue escoar mais produção através de hidrotransporte e até mesmo de trem do que sobre a característica do modal que se implementou no país. Eu acho que um dos grandes erros de estratégia, de visão de país, foi esse, quer dizer, você ter preferido o transporte exclusivamente rodoviário a outros modais que são muito mais fáceis de escoar, de possibilitar ampliação de horizontes de negócios, e um investimento como esse serve para fazer um reajuste de rumo, né? E isso é importante, até para que outros investimentos nessas características também possam se viabilizar. Agora há discussão para a construção de um novo porto em todos. Tem que sair, então, é necessário, mas no Rio Grande do Sul só tem um porto. Tem que sair, mas o que eu posso dizer hoje é que a cabotagem no Brasil ela ainda custa muito dinheiro. É muito caro hoje usar a cabotagem no Brasil, por isso que o rodoviário ele continua forte. Então, o que a gente tem que lutar juntos, não só como empresário, mas sim a população, a indústria, órgãos como o Fiergues, a gente, junto ao governo federal e ao governo estadual, é um país sem bandeira, é um estado sem bandeira. Você vê que no Rio Grande do Sul hoje, para chegar navios grandes, fazer, por exemplo, Nordeste, Rio Grande do Sul, são 2 empresas. Então isso não tem como fomentar um estado comercial ficando na mão de 2 empresas de navegação na cabotagem de grandes cargas. Então é complicado. Então envolve, sim, a gente está com o governo do estado aliado a nós, a prefeitura de Charqueadas já está dando um excelente exemplo. Eu não tive a oportunidade ainda de conversar com o governador Leite, mas ainda terei a honra de conhecê-lo. Já conheci o outro governador e espero que o governador Leite realmente ajude e faça, e pegue o empresário pela mão e faça o estado do Rio Grande do Sul um estado comercial, porque é o que a gente precisa. E do governo federal a gente espera realmente um país sem bandeira e que a gente consiga deixar entrar empresas de fora
com navio, com embarcações de menor porte, para a gente poder fomentar a hidrovia, assim como já estão pensando em fazer com o transporte aéreo. Né? Eu sempre ressalto aqui, aliás, tu mencionas o governo federal, o ministro Tarcísio de Freitas tem feito um trabalho sensacional. Perfeito. Quem acompanha as andanças dele pelo país, é um ministro que fica pouco no ministério e anda muito pelo Brasil, né? Vendo os gargalos, os problemas de estruturação, de logística. É uma coisa que poucos ministros costumam fazer, né? Conhecer o país, aqui estão servindo. E o ministro tem feito isso. Eu acho que é um aditivo importante para que se viabilizem projetos assim, não é, prefeito? Pois é, o Porto de Charqueadas, né, ele vem desde 1980 parado. É uma coisa inacreditável. E o custo que o DENIT tem com este porto é em torno de R$200 mil ano. Então é uma lástima, né? É uma precariedade, um estrutural. Na época se faziam obras de estrutura magníficas, né? De grande durabilidade, né? Então, e o desperdício disso tudo. E concordo contigo, Guilherme. O Brasil acho que adotou um modelo errado, né? De logística, mas acordou. A gente sente que acordou. O Rio Grande do Sul está dando um grande exemplo disso, assim como o norte do país também. Né? Eu acho que pelas extremidades do país, isso passa por todos os canais, né, que a gente pode levar a nossa mercadoria Brasil afora, né, podendo levar essa mercadoria de qualidade com um preço acessível, né, que a gente tenha condições, nosso empresário tenha condições de disputar, né, o nosso centro. Então, é um momento muito importante, um momento que a Prefeitura de Charqueadas a todo momento vem sendo provocada, né, também por pessoas do ramo que estão começando a ver que o momento é este, né? Agora chegou a hora de nos unirmos. Eu acho que há espaço para todos nessa questão. Esse é o importante, né? E ninguém está tirando espaço de ninguém. Na verdade, estamos reorganizando a logística do nosso país, podendo dar condições que o nosso país tenha a dimensão econômica do tamanho que nós temos a nossa expansão territorial, né? E a representação que nós temos no mundo. E isso tudo passa por esse novo desenho, e eu tenho fé nisso. E falar da parte da crise que sofreu aquele polo, e a crise que sofreu todo o país, então todos os empresários tiveram que se reinventar. Sim. Aquela situação ali, daquela área da Metasa, não deixa de ser uma área que também, com esse novo projeto, teve que se reinventar, né? E por sorte, ou não, mas por sorte, tanto Antônio Roso, Arildo Lerman, eu, somos empresários que viemos bem de baixo, sabemos lidar muito bem com a crise. Charqueadas também mostrou que soube lidar muito bem com a crise. E vivemos ainda numa crise, apesar que temos agora temos esperança de que esse governo realmente já está nos mostrando uma luz, né? Mas o mais importante foi o que o senhor falou, que é o apoio ao empresariado. E também não é ninguém tomar o espaço, é sim todo mundo se unir para que todos possam colher os frutos juntos, né? O Estado não pode ser inimigo da iniciativa privada. Os dois têm que ser parceiros. Isso. Né? Sem dúvida. Um cria as condições e o outro faz o investimento. Perfeito. Né? E durante muito tempo se criou, na minha avaliação pelo menos, uma série de imposições burocráticas, né? Com um certo grau até de preconceito com o recurso privado. Por exemplo, quando se falava de portos privados, de rodovias privadas, né? As pessoas diziam, não, isso é investimento estratégico do Estado. Mas o Estado está quebrado. E por que não permitir que os investidores privados, os empresários, tomem a frente e utilizem-se dessas ferramentas para viabilizar o desenvolvimento que vai surtir impacto na arrecadação dos municípios, que vai incrementar as receitas, que vai gerar emprego, desenvolvimento e tal. Como foi bem dito aqui na mesa, de repente as pessoas acordaram para essa obviedade. O Brasil é um país que realmente demora para certos tipos de pensamento engrenarem. Infelizmente quem paga a conta somos todos nós. Agora há uma visão por parte mais do setor público, né, prefeito, do que necessariamente da iniciativa privada, porque a iniciativa privada sempre esteve ali.
setor público despertou, poxa, esse pessoal aí não é nosso inimigo, esse pessoal é nosso aliado, temos que estar junto com ele. Guilherme, as burocracias é algo fora do comum. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na semana retrasada nós tivemos na Fiergs, depois tivemos com o Portela, que faz um trabalho também para as rodovias do estado do Rio Grande do Sul. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, para nós chegar naquele trecho estadual do nosso porto, prefeito, do nosso porto, saindo da BR-290, se formos sair com uma carga excedente, o DAER leva 30 dias para nos liberar uma licença estadual. 30 dias? 30 dias não, após enviar fotos da carga excedente carregada. Guilherme, é absurdo. Total. 30 dias um caminhão parado com uma carga em cima, aguardando uma licença estadual. Como incluir isso no produto final? Não existe. Quanto uma licença do DENIT, que deveria ser bem mais complexa, é 3 dias. Justo, justíssimo. Agora eu vou dar um outro exemplo de burocracia no nosso estado. Para nós rodar em torno de 100 quilômetros numa rodovia federal com peso, com carga excedente com peso, a gente paga aí em torno de R$300, R$400. Para rodar esses mesmos 100 quilômetros em rodovia estadual, nós estamos falando algo aproximadamente R$4, R$5 mil. Meu Deus. Então o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul se burocratizou. O estado do Rio Grande do Sul, sinceramente, na logística não existe. Essa é a verdade. Nós temos grandes exemplos de São Paulo. São Paulo, junto às concessionárias, estão fazendo um trabalho maravilhoso na logística de grandes cargas, no fluxo de grandes cargas. O estado do Rio Grande do Sul chega a ser vergonhoso o que está acontecendo. Por exemplo, das 10, até onde eu me lembro, das 10 melhores estradas do país, 9 estavam em São Paulo. E quando tu sai do Rio Grande do Sul, tu passa de Torres, tu percebe a qualificação. Eu entendo que o estado ele tem que cobrar. Cobrar, porém fazer. São Paulo cobra. Nós vamos pegar uma inversão de pista de São Paulo para Santos, para uma carga de grande porte rodar, tu paga R$12 mil o custo do pedágio. R$12 mil para descer aqueles 70 quilômetros de serra. Porém, um dia, 2 dias tu tem a licença. E pode descer até com 10 caminhões junto. Então, o Rio Grande do Sul tem que se reinventar em tudo que se trata de logística. E a gente se colocou à disposição da Fiergs, se colocou à disposição do DAER, fomos atrás e a gente precisa. Inclusive, prefeito, isso a gente não teve tempo de comentar, tivemos junto com as pessoas do DAER para tentar isentar para que naquele trecho de rodovia estadual, onde vá para o porto privado, para a Metalog, a gente consiga pelo menos tirar uma licença permanente válida por 180 dias para rodar uma carga numa dimensão maior. Outro absurdo, por exemplo, a Polícia Rodoviária Estadual não tem demanda de viaturas. Então tu paga a escolta da Polícia Rodoviária Estadual, mas tu não tens o apoio, tu não tem o trabalho, tu acaba tendo que pagar uma escolta privada. Então não existe como incluir isso no produto final. Então é esse o trabalho que a comunidade, que os empresários, e não só os empresários do ramo da logística, os empresários da indústria principalmente, têm que se unir a nós para que a gente possa pegarmos nós o governo do estado pela mão e fazer deste estado um estado comercial. Perfeito, senhor. Concordo, né, com o João. E deixa eu aproveitar e fazer Claro. uma pequena pergunta para você. Sim. Que se insere nesse contexto. Como é que o município de Charqueadas se tornou parceiro de uma iniciativa como essa? Quer dizer, que instrumentos ofereceu, facilitações no sentido da burocracia, que já que estamos mencionando aqui, e até mesmo de parceria para viabilizar a coisa Sim, toda? uma das grandes preocupações, né, do município é em relação à burocracia. Né? E com isso, a nossa equipe acabou adquirindo também uma expertise nesse assunto. Né? Então, o empresário chega em Charqueadas, ele é muito bem acolhido, e nós procuramos sanar todas as necessidades, vencer todas as questões para que tenha agilidade, né? Como o Matheus falou, um dos grandes dificultadores, né, disso é a burocracia. A gente sabe que são processos que têm que ser vencidos
E concordo plenamente, né? Esse processo ele tranca demais, o empresário não tem tempo para esperar, tempo é dinheiro, né? E nesse tempo se perde muitas negociações, então a gente entende, né, que essa agilidade, essa modernização, ela precisa chegar no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, nosso governador, está dando uma grande demonstração disso. Ele está saindo com nossos empresários, ele está hoje discutindo a questão de logística e hidrovias no nosso país, aqui no vizinho, no Uruguai. Está com uma comitiva lá, fazendo essa discussão. Inclusive, eu havia convidado o secretário Costela para vir ao programa, mas ele está na comitiva do governador. Então, não tinha melhor razão para não vir ao programa do que indo buscar investimentos para o nosso estado. Né? Excelente, né, Guilherme? Isso demonstra que essa matéria, né, na questão política, ela vem avançando. Né? O Eduardo está lidando com isso com muita tranquilidade, mas sabedoria. O pessoal que acompanha ele já vinham trabalhando também no governo Sartori, né? Então, com esse histórico, isso é muito bom. Nós temos lá o braço direito dele também como o Arthur Lemos, que também acompanha esse processo que nós podemos também mencionar depois do investimento, que é o carboquímico, né? Que o Estado do Rio Grande do Sul também vem discutindo. Com certeza. Que também faz parte de Charqueadas. Né? Então, a gente acredita muito, né? Sabe da questão tradicional da política, né? Os efeitos positivos que isso tem, mas o momento também exige essa modernização, né? E o governador Eduardo Leite vem com essa roupagem, né? E vem acampando isso a cada mês que passa. Então eu aproveito, prefeito, para fazer um apelo ao governador Eduardo Leite, que não só no Mercosul se preocupe então com o Rio Grande do Sul nessa parte de cabotagens, hidrovia e o país. Então, faço esse apelo, governador, esteja conosco nessa luta aí e para favorecer o todo. E nós, como empresários da Metalog, com certeza também estamos pensando no todo. Tanto que a Prefeitura nos acolheu muito bem devido à credibilidade que a Metasa e o Antônio Roso têm com o município, porque foi das poucas empresas que perduraram, ficaram no prejuízo até o dia de hoje e tem todo um compromisso ainda e vem pagando para trabalhar para não fugir da sua palavra e do que assinou lá junto à Prefeitura. Isso aí. Muito bem. Vamos fazer um intervalo? No retorno nós vamos falar sobre carboquímica, que também é uma coisa relacionada ao município de Charqueadas, que é da mais alta importância, e também de outros assuntos relativos à cidade e à região, e também de infraestrutura e desafios econômicos que podem fazer a diferença. Voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas, um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Já voltamos. Estamos de volta na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter, @RDCTV Digital. Amanhã nós vamos ter a transmissão conjunta com o Festival de Cinema de Gramado. A RDCTV está fazendo uma grande cobertura do Festival de Cinema. Então não deixe de acompanhar também amanhã a nossa edição. Muito importante aí a sua audiência para prestigiar também este evento que é da mais alta importância para o turismo do Rio Grande do Sul. Estamos na edição de hoje falando sobre investimentos e também sobre o município de Charqueadas. Temos aqui a presença do prefeito Simon Herbeli de Souza e também do empresário João Mateus Nunes dos Santos. Muito bem. Prefeito, vamos voltar nesse segundo bloco para falar sobre a Mina Guaíba. Um investimento que pode gerar aí 4,4 bilhões de reais. De dólares. Dólares. Então, veja só, multiplique por dólares. 4,20, né? 4,4 bilhões de dólares. É uma coisa monumental. Tem um pessoalzinho aí que é meio contra, né? Sim. Gostaria que o senhor falasse de por que esse projeto tem que ser implementado. Primeiro que... Polo carboquímico. Primeiro que eu sou defensor da nossa região, né? Nossa região está em cima de uma das maiores riquezas do nosso Brasil. Estamos com 90% das jazidas de carvão do Brasil.
né? Um carvão que, com a tecnologia que nós temos hoje, ele tem um poder, tem um pouco de cinza, mas ele tem poder de queima para poder fazer a questão toda do complexo, né? Um projeto de 4,4 bilhões de dólares, o município e a região toda está fazendo muita força para que isso dê certo. Nós somos muito responsáveis também lá com a nossa região da questão ambiental, né? Porque nós temos lá o nosso rio Jacuí e somos muito responsáveis com ele. Né? Mas nós não podemos fazer com que essas questões ambientais, né, que são de extrema responsabilidade, mas impeçam esses investimentos. O Rio Grande do Sul, nem o Brasil, não tem mais condições de abrir mão desses investimentos, e eu acredito que nunca teve mão de abrir. Um grande exemplo que nós temos na nossa região é a cidade de Triunfo, que é o polo petroquímico. Então, toda essa discussão, né, pelos nossos parceiros da região, já passaram toda essa discussão junto com o polo petroquímico, é um exemplo para nós, principalmente um exemplo de preservação ambiental. Sustentabilidade. De sustentabilidade. Eu já visitei lá o polo, é muito lindo. Muito bacana, é bonito. Muito bacana, ele tem um braço, né, que foi feito para poder fazer o escoamento hidroviário, para fazer a alimentação do polo. Né? Hoje está passando uma rede por charqueadas, indo a São Jerônimo e vai atravessar o rio para levar o gasoduto também até o polo petroquímico. Então a gente vê com isso o desenvolvimento das tecnologias. Elas nos permitem hoje trazer tanto a mina Guaíba, né, que é mina Guaíba, né, mas ela é encharqueadas e Eldorado, mas na época que foi solicitado isso, há muitos anos atrás, ela ainda pertencia à área de Guaíba. Então depois Eldorado se emancipa, Charqueadas consegue anexar o seu horto florestal, que era uma área do Eldorado, já visando na época, sim, a questão da queima do carvão pela Jacuí 1, né, que é uma área lindeira, a área que a Metasa hoje também ocupa, né. Então, a questão do carvão para nós, ela é redentora, não só para a região, mas para o Rio Grande do Sul como um todo. Ela tem um significado muito importante no PIB do Rio Grande do Sul e vai também ter um significado de 1,2 no PIB do Brasil, com esse projeto em campo. 1,2 no PIB do Brasil. Então, nós não podemos... É impressionante. A Copelme, uma empresa que Charqueadas tem muita gratidão por ela, Arroio dos Ratos, o Butiá. Estou esperando a licença desde 2014. Desde 2014. Charqueadas vem trabalhando... Só posso dizer uma coisa, na visão do empresário, 5 anos de espera não existe. Para obtenção de uma licença, é um horizonte muito grande, né? Tu és empresário, não, sabe sem disso, dúvida. Né? E eu peço que o prefeito coloque a público o que a gente vinha comentando. Hoje à tarde, quando eu estive na prefeitura, eu vi alguns ônibus se organizando com a população de Charqueadas querendo participar dessa audiência pública, ir até o Ministério Público, acompanhar o que ia acontecer. Prefeito, o que aconteceu, por favor, prefeito? Nós, na verdade, o município fez o credenciamento, né, todo online para poder participar, e nós não tivemos o êxito de poder entrar, né, nossa equipe ficou dividida. Houve algumas dificuldades lá no acesso, né, e o município fica muito chateado com isso, porque nós somos os maiores interessados e nós não temos que ser convencidos de nada. E muitas vezes também não acreditamos que vamos conseguir convencer aquelas pessoas que estão fazendo a defesa do meio ambiente. É uma lavagem, né, de mentalidade que é muito difícil de reverter. Entendemos o apelo de algumas comunidades que têm a questão da produção do arroz orgânico e nós respeitamos muito, incentivamos isso. Nós temos lá na nossa cidade um assentamento exemplo, que é o Copac. Ele é um exemplo para o Rio Grande do Sul, para o país. O assentamento 30 de Maio, são colonos que fizeram uma grande organização, tem mercado próprio. Então a gente respeita muito isso lá. Mas nós não podemos deixar de ter um empreendimento dessa magnitude visando essas questões. Não pode abrir mão de 4,4 bilhões de dólares. Jamais. Nem só pelo valor, mas também pelo crescimento da região como um todo. E outra, né? Eu mencionava aqui em off, mas eu vou tornar público o que eu falei, porque é o meu pensamento. Hoje em dia, para tu fazer um investimento e para tu fazer a exploração desse tipo de produto, tu conta com uma série de regramentos. Por exemplo, vai passar pela fiscalização do Ministério Público Estadual e Federal. Não vai ser o Deus dará. Até 100 anos atrás, 80 anos atrás, 50 anos atrás, era mais fácil você ter empresas que
por falta de tecnologia, por falta de regramento, poluíam, acabavam não fazendo o serviço da melhor forma, mas hoje é uma realidade completamente diferente. Existe estudo de impacto ambiental, todas as etapas burocráticas da burocracia que é positiva vão ser preenchidas para que isso possa ser viabilizado. Não é ser simplesmente, vamos sair cavando e tirando carvão, assim, jogando no rio. Não é assim que funciona. A preservação ambiental, ela não pode ser contaminada pelo discurso antidesenvolvimentista. Ela tem que estar aliada ao discurso. E, na verdade, a gente fala muito em favorecimento, falam muito em favorecer empresários, etc., mas nós estamos falando de favorecimento de quantas pessoas que se sentem prejudicadas hoje. 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, em torno de 300 famílias que se sentem prejudicadas. Porém, quanto isso prejudica o todo maior? Quantos milhões de pessoas serão prejudicadas se isso não sair ou não terão a oportunidade de se desenvolver? Perfeito, Matheus. E com toda essa responsabilidade que a FEPAM encara esse projeto da Mina Guaíba, né? A necessidade que hoje são tratados os próprios rios na questão da extração da areia e do cascalho. Então, antes de chegar no carvão, vai também ter o comércio da areia, vai ter o comércio do cascalho, né? E o carvão também não vai ser desenvolvido de uma forma errônea, né? Ele vai ser desenvolvido em todas as cadeias que ele pode ser transformado, né? E nisso a gente chega no resíduo do carvão. Depois de transformar ele em gás, ele vai ser ureia, que nós importamos hoje, né, 100%. Ele vai se transformar na nafta, ele vai se transformar em diversos derivados que vão poder ser comercializados, né, incluídos no nosso mercado, né, que são todos importados hoje. Hoje tem muita importação. Muita importação. Nesse caso, né? Sim, hoje nós importamos praticamente 100% da Bolívia, a ureia, né? Então faz um link da China com a Bolívia e chega para nós. Nós podemos ter isso aqui. Por um preço mais em conta. Por um preço mais em conta. Então o projeto da Mina Guaíba, ele começa com a abertura da mina, e é importante dizer que quando começa essa discussão, ela vem na tragédia de Brumadinho, né? E o pessoal, na parte dos defensores, as ONGs, né, ambientais, trouxeram isso para dentro da discussão nas nossas audiências, né? E, na verdade, o Cristiano, responsável por toda essa parte técnica da Copelm, é um excelente profissional, né? Ele vem vencendo todas essas etapas com muita transparência, tranquilidade, e deixando claro que a mina ela vai ser em forma de cava, né? E toda essa cava, o resíduo é tratado. Tu fatia, tu pega um terreno e fatia esse terreno. Então, cada fatia você extrai o carvão e a recuperação do que saiu volta para dentro da cava e vem se recuperando. Então, ao mesmo tempo que você vai extraindo o carvão, você já vem recuperando a área. E a fazenda, nós temos uma fazenda da Copelm, que ela recuperou, ela é um grande exemplo. A Copelm me apresenta ela, né, fez exposições, organizou alguns ônibus para levar os deputados que tinham dúvida em relação a essa discussão, os moradores do Eldorado, os moradores de Charqueadas, de Porto Alegre, né, e todos tiveram a oportunidade de ver de perto que dá certo. Lidando com responsabilidade e seriedade nesse projeto, dá certo. E qual que é a perspectiva, já que isso está sendo buscado desde 2014? A implantação, ela passa agora, nós acreditamos que para 2021. Né? Tem uma expectativa do Roberto. Que acha que isso é factível? É 2021. Factível. E estaria, digamos, adequado esse prazo? Não acha que é muito longe? Não acho que é muito longe. Quando eu começo o governo, essa discussão vem para 2019. Seria uma aceleração que o Roberto Farias estava dando nesse processo, né? E o governador, depois que implantou, né, a lei, para poder organizar toda essa política do polo carboquímico, né, para o Rio Grande do Sul, isso começa a se agregar os empreendedores. Então, eles estão organizando os investidores junto com o andamento desse projeto na FEPAM. Então, nós acreditamos, lá a equipe técnica, que para 2020, 2021, a nossa região já será um canteiro de obras.
E isso tudo não pode ficar fundamentado em ideologia, né? Perfeito. Com toda a tecnologia de hoje, a ideologia não, tem que ser mostrado com técnica. E o país e o mundo tem tecnologia suficiente para mostrar o quanto é possível. Sabe, Matheus, que os entendidos do ramo tinham a angústia de não ter feito esse projeto há 6 anos, 10 anos atrás, né? E vendo isso causa um prejuízo, mas também de uma certa forma foi positivo, né? Porque a tecnologia avançou muito rápido, né? Na China e no Japão, né? A empresa Shell, um exemplo disso, ele lá na China é quem organiza, né? Tanto é que hoje a própria China já está desmobilizando a questão energética dela e transformando em outros derivados, né? Então, a energia que era em torno de 70% produzida através do carvão na China, hoje já está em torno da malha energética de 47%. Então, estão beneficiando e exportando essa tecnologia para outros países, né? Acampando em outros países. Muito bem. Tanto é importante, então, um investimento desse na região. Um exemplo de um investimento bem menor aconteceu na CMPC, uma empresa que já existia naquela região, um investimento de uma monta menor, e olha o que esse investimento feito há 4 anos atrás, hoje já trouxe para a região. A gente vê madeira para um lado e para o outro, um fluxo de caminhões, gerou emprego, gerou renda, gerou riqueza, e continua, e agora com outros investimentos que vão ser feitos, vai crescer mais ainda. Então, um pequeno investimento perto dessa monta de bilhões de dólares que o senhor está falando, já se notou uma grande diferença naquela região. O senhor imagina um investimento desse, o Rio Grande do Sul não pode deixar isso não acontecer, né? Eu confesso, Matheus, que não consigo nem mensurar, né? A gente entende um pouco de milhões ali na prefeitura, né? Tem um orçamento um pouco significativo para o nosso tamanho de município muito bem organizado, né? Que enfrenta uma crise violenta, mas que encara de frente essa crise com responsabilidade, com a verdade. Acho que isso é principal, né? Quando tratar com o Matheus e tratar com o Antônio Rosso, que gostaria de voltar nisso, né? Que é uma pessoa muito séria, é um empresário que de toda essa questão do polo naval, aí, ele sai ileso disso tudo, e isso demonstra a seriedade da empresa Metasa, né, e de manter Charqueados como um ponto estratégico, né, para essa logística. E Charqueados é muito grato a tudo isso, porque com certeza o professor Antônio, né, nosso doutor Antônio, ele sofreu muito, como o Matheus disse, para manter a esperança da visão que com certeza o pessoal tem, né, que são visionários, né, de saber a importância da nossa região para a logística do estado do Rio Grande do Sul. A Metasa teve um prejuízo ali gigantesco de alguns milhões de reais. A própria IESA. E se mantém ali até hoje, né? Então, essa esperança que se torna para aquela região através da Metasa, do Antônio Rosso, ter aceitado a idealização desse projeto, desse insight que se teve, já mostra que ele realmente está comprometido com a cidade. E não só com a cidade, porque não vai se beneficiar só a região de Charqueadas. O pessoal da Serra, que hoje precisa mandar container para Rio Grande, que precisa mandar carga para Rio Grande, poderá usar o nosso complexo. Terá economia. Já se foi feito estudos onde comprovam que terão em torno de 20% a 25% de redução na sua logística, jogando carga ali pelo complexo e pelo porto privado de Charqueadas. Perfeito. Então isso vai impactar diretamente no produto final. E a gente apela, mais uma vez, né, prefeito, para empresas da própria região, como Gerdau, GKN, ACMPC, Celulose, que olhem para nós e nos ajude a desenvolver aquilo ali. E o pessoal da Serra, que a gente já vem trabalhando, a gente precisa atrair, Fiergues, por favor, atraiam os empresários para aquela região, para a gente, pelo menos que a gente possa mostrar o quanto isso vai impactar na economia do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um intervalo, Beto? Vamos lá? Vamos fazer o intervalo para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, que está falando sobre investimentos aqui no Rio Grande do Sul.
em especial no município de Charqueadas, né? Tratamos no primeiro bloco sobre esse complexo portuário privado que está se instalando ali e também agora sobre a exploração de carvão. Quanta coisa boa que está acontecendo, né? A gente trata às vezes de muitos problemas aqui no programa. Hoje a edição é voltada para Que bom! né, coisas positivas. Está voltando às pautas boas, né? Mas é importante que tenha. É verdade que no jornalismo a notícia ruim é que vende. Mas, poxa, de vez em quando as pessoas também querem receber notícia boa. Né? E tanto vende que nas redes sociais eu não esperava aquelas 10 mil e tantos engajamentos, 10 mil, quase 11 mil engajamentos no LinkedIn. Então, que é uma rede social menos acessada. Né? Está carente. O Estado está carente, o Brasil está carente. Intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta aqui na RDC com o Cruzando as Conversas. Hoje estamos conversando com o prefeito Simon Herbeli de Souza e o empresário João Mateus Nunes dos Santos sobre investimentos aqui no Rio Grande do Sul, em especial em Charqueadas. Prefeito, Charqueadas também é uma cidade onde se localiza um dos principais presídios aqui do Rio Grande do Sul. Como é que está a questão da segurança pública lá? E como é que está o presídio? É um tema muito importante. Na verdade, Charqueadas quer quebrar um paradigma no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos o maior complexo penitenciário da América Latina em Charqueadas. Nós temos 5.000, em média, 5.500 presos lá. E nós não temos problema com preso. O problema que se vê é esse problema da dificuldade do Estado, da questão do aparelho telefone, dele estar coordenando muitas vezes o crime lá de dentro. Nós vimos agora a reportagem... Detalhe que a prefeitura não gerencia o presídio. Não gerencia. Do Estado. É do Estado. Quem gerencia o presídio é o Estado. Umas cadeias é a própria Brigada Militar quem faz a guarnição e outras cadeias é a SUSEP quem faz a segurança. Mas dizer que esse trabalho ele é muito bem executado. E a nossa comunidade ela soube se reinventar com isso. Porque Charqueadas convive com o agente, convive com brigada e convive com preso também há muito tempo. Porque uma das questões que também a legislação nos pede é a reinserção do preso na sociedade. E isso muitas comunidades não querem também fazer. E isso acaba que, por naturalidade, acontece em Charqueadas. Charqueadas tem a Vila da Pege. É uma área do Estado, perto às cadeias, que os familiares dos presos foram para lá, morando. E lá também, além de familiar de preso, mora o agente penitenciário, mora a Brigada Militar. E acaba que os conflitos são muito poucos. As convivências são naturais. Então, o presídio ele não traz problema para o nosso município. Inclusive, na verdade, nós estamos pleiteando um presídio federal. Charqueadas é o primeiro município do país que organizou toda a documentação para receber aqueles 5 novos presídios que foram lançados pelo governo Temer. O que convenhamos, não é uma coisa muito comum. Os municípios, em geral, não gostam de ter não presídios. Gostam, né? Não gostam. E, na verdade, até quando Charqueadas entra no pleito do presídio federal e os municípios começam a entender que isso é um fator positivo, porque pode trazer para a sua cidade um batalhão da Brigada Militar, vai trazer para a sua cidade, com certeza, brigadianos a morarem na cidade, agentes penitenciários, e com isso vai fazendo o cercamento de segurança na cidade. Então, a nossa comunidade, por um total, vereadores, CDL, Concepro e a comunidade entenderam que Charqueadas deveria receber um presídio federal. Isso foi além do estadual, tem o além federal de também. ter um federal. Que esse é muito positivo, né? É um sistema de RDD, um sistema diferenciado. Os presos não ficam nessa cadeia por mais de um período, né? Mais do que 2, 3 meses. Com isso, não traz o familiar para morar junto à penitenciária. Também é importante lembrar que o preso da cadeia federal, ele é um preso de bastante poder aquisitivo, dono de facções muitas vezes, dono do jogo do bicho, de contravenções fortes do nosso país. Então, esse preso, o familiar dele está muito bem alocado em uma cidade, infelizmente, né, em uma cidade bonita do nosso Brasil, ao qual muitas vezes o nosso cidadão de bem não tem essa possibilidade. Então, essa é uma realidade. O Presídio Federal ele traz um investimento, agrega no orçamento do nosso município, só pela folha de pagamento, em torno de 3 milhões de reais,
Isso traz uma potencialidade também para a moradia, né? E o município teve a expertise disso, entendeu que Charqueadas, na verdade, Charqueadas é um lugar excelente de morar, né? E as pessoas, mesmo com todas as frustrações de empreendimento, nós temos lá 5, 6 loteamentos que não param de crescer. Isso é uma realidade, né? E nós, no município, entendendo aonde teria margem para buscar o desenvolvimento, foi avançando, né? O município se dedicou nisso também. Nós temos o cercamento, né, da nossa cidade, investimos no monitoramento, temos câmeras gerenciadas pelo próprio 28º Batalhão, que fez 31 anos de idade hoje, nosso batalhão da Brigada, a gente tem muito orgulho dele, né, através de mandar um abraço para todos os brigadianos, através do nosso Coronel Padilha, Coronel Bianca também, que cuida do batalhão do Centro-Sul, toda a Costa Doce, dando todo o apoio, todas as condições de trabalho para a nossa brigada. Muito obrigado a todos. Muito bem. João Matheus. Fiz uma pergunta para o prefeito, se Charqueadas era segura. Sim. E me surpreendeu quando o prefeito respondeu. Então, eu peço que o prefeito saliente para nós a questão de segurança na cidade, fora toda a parte de monitoramento que já falou que tem. Sim. Até para atrair mais empresários que se sintam seguros de ir para Charqueadas, né? Com certeza. Agora nós... Mas que o presídio de Charqueadas faz com que as pessoas às vezes tenham até um certo receio da cidade? Com certeza. E é por isso que, na verdade, nós queremos quebrar esse paradigma. Charqueadas não é a cidade do presídio. Ela, na verdade, em Charqueadas tem presídios. Mas Charqueadas é a cidade de segurança do Estado. Mas é uma coisa que eu acho que é importante dizer, né? Eu nunca vi Charqueadas assim no noticiário por algum crime horrendo que tenha acontecido ou algum tipo de quadrilha que tenha se instalado. Nós temos notícias de outros municípios que não têm presídios, mas que têm criminalidade, mas eu não lembro de Charqueadas constar no noticiário policial com força. Olha, há muitos anos que não. E é uma prática comum que a gente vê da criminalidade, o arrombamento a bancos, né? E isso lá no nosso município nós não temos. Então, nós temos uma inteligência, até por conta também das penitenciárias, né? A nossa cidade ela é cercada, então a cada movimento, né, estranho que é percebido, a Brigada de Pronto age. Hoje mesmo foi levantado diversos dados muito interessantes, foram feitos 70 mil abordagens no município de Charqueadas, né, durante 6 meses, foram feitas 90 apreensão de armas, entre outros dados, né, de importância, que o município vem sempre tratando com muita responsabilidade. Então, o município é um município muito seguro. E eu garanto a vocês que o município de Charqueadas é um município da segurança do estado do Rio Grande do Sul e nós estamos buscando esse título. Muito bem. Senhores, nós vamos nos encaminhando para o final do programa, acho que nós vamos ter 6, 7 minutos, agora 5 minutos. Então, eu vou deixar 2 minutos e meio para considerações finais de cada um de vocês. João Matheus, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui expondo desse empreendimento que chama-se Metalog, complexo logístico, porto privado de Charqueadas. Só deixa eu fazer uma interrupçãozinha na fala do João Matheus. Ana, se tu puderes, coloca de novo as imagens, enquanto o João Matheus fala, do complexo Metalog para quem não pegou no início do programa. Então, enquanto tu vai falando, Matheus, está passando aí na tela. Então, nós, com a Metalog, complexo logístico Porto Privado de Charqueadas, aguardamos e estamos investindo para receber cargas secas em geral, containers para armazenagem, para uso do pier, saída semanal da balsa uma vez por semana a Rio Grande e futuramente nos tornarmos um terminal alfandegado. Então, essa é a nossa ideia para aquela área e para a cidade de Charqueadas. Realmente é fomentar tudo isso. Então, temos, passando aí na tela, a parte onde é nosso pier, as instalações onde temos armazéns, fazer uma correção do início do programa, foi uma correção, são 20 hectares, então são não 20 mil metros, como eu falei. Então, só de armazém nós temos 10 mil metros, de escritórios na faixa de 3 mil metros e mais toda uma área externa para armazenagem e movimentação de cargas.
E, mais uma vez, aproveito o programa para apelar aos empresários do Estado do Rio Grande do Sul que olhem, nos receba de braços abertos, pelo menos para escutar e ver o que nós temos para oferecer. Muito bem. João, parabéns aí pelo trabalho, pela visão em relação a esse empreendimento e a todos os que estão participando para que ele se viabilize e gere para a cidade de Charqueadas, para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil o impacto financeiro e econômico que se espera. Eu que agradeço a RDC TV, a toda a sua equipe, por estar nos recebendo e nos permitindo divulgar o que é de importância para nós e para o nosso Estado. Muito obrigado. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e parabéns aí por liderar tantas iniciativas positivas. É sempre fundamental que as pessoas tomem conhecimento que sim, coisas boas estão surgindo, estão sendo viabilizadas. Sim, a gente sempre, Guilherme, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de apresentar o nosso município. O município de Charqueadas, ele tem 37 anos de emancipação. Nós temos um orçamento já de 108 milhões de reais ano. Nós aí passamos por toda uma reorganização da nossa estrutura administrativa. Nós estamos enxutos e nós entendemos que esse momento é um momento do município e do Estado regular e organizar. Nós não podemos, como tu falastes, né, o Estado não tem que achar que sabe como faz. Né? Ele tem que passar para quem entende, que é o Matheus, é o Antônio Rosso, são eles que fazem a coisa acontecer no nosso país, no nosso Rio Grande. Né? E Charqueadas compreende isso, entende e vai dar todas as condições, vai trabalhar incansavelmente junto com o Matheus. Vamos discutir e ver qual o melhor caminho para nós. Né? Não só Charqueadas, a região também, que já está se movimentando junto com o nosso coordenador do desenvolvimento econômico de Charqueadas, o Abrelino, que está aqui conosco. Né, que vem trabalhando fortemente nesses projetos também, quem tem toda a parte técnica, né, e eu procuro estar sempre aprendendo com eles. Então, Charqueadas agradece a Metasa, agradece ao Matheus através da parceria, né, com a Munxinos, fazendo a Metalog, e Charqueadas vê isso com muito sucesso. Né, e somos muito gratos à oportunidade de poder conhecer o Matheus e de ver que esse projeto sólido, um projeto responsável, e também dizer da responsabilidade como a Metasa sempre tratou os profissionais de Charqueadas. Né? E agradecemos a Deus que temos certeza do sucesso do empreendimento. Do sucesso do empreendimento e que foi a mão de Deus em cima disso tudo, porque nada disso teria acontecido e conversamos sobre isso ontem. Nos emocionamos, vibramos, porque as coincidências de ter atraído tudo isso, e temos certeza que agora é o momento de Charqueadas com algo sólido e que vai dar certo. Amém. Não tenho dúvida, prefeito. Só agradecer. Muito bem. Valeu, Matheus. Prefeito, muito obrigado. Muito obrigado. Também agradeço ao João Matheus pela participação aqui no programa. Nós vamos ficando por aqui. Agradecendo a todos pela audiência. Nós voltamos amanhã, a partir das 22 horas, trazendo para vocês análises e debates sobre os temas que impactam no estado do Rio Grande do Sul. Vou fazer só uma nota final. Hoje, lá no Rio de Janeiro, houve uma operação da Polícia Militar junto com o BOP e um criminoso foi morto depois que ele sequestrou um ônibus em cima da Ponte Rio-Niterói. A operação da polícia foi excepcional e eu lamento muito o tom, né, tragicômico de certo jornalismo querendo colocar, né, este cidadão que tentou praticar um crime, colocou a vida de outras pessoas em risco, como se fosse uma vítima. Ele não é vítima, ele escolheu o seu próprio destino. Ainda bem que nós não tivemos um outro ônibus 174. Né? Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.